Lendo a palavra do Senhor na sequência, como temos lido, começamos hoje o Evangelho de Mateus no capítulo 11, vamos ler até o versículo 6. Versículo 1 em diante. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 6, é palavra de Deus para o coração de todos nós na manhã desse dia. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, minha gente, um abraço para os pastores que estão aniversariando no dia de hoje. Ontem e hoje, domingo e segunda-feira, pastores e pastoras que completaram ontem mais um ano de vida. Hoje nós queremos homenagear. Você manda aqui pra gente pro nosso WhatsApp da 93 FM. Pode mandar aqui, ó, 968038319, 968038319. Você manda rapidinho. Olha, meu pastor, minha pastora fizeram ontem ou fazem hoje mais um ano de vida. Nós vamos comemorar com alegria. Queremos honrar aqui, dizer o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, da sua pastora. Agora um detalhe a mais, hein? Começamos recentemente o seguinte, olha, a esposa do seu pastor, que não é pastora, faz aniversário, nós queremos homenageá-la também, agradecer a Deus pela vida dela, orar pela vida dela e também pelo pastor, pelo esposo da pastora que não é pastor. E aí nós estamos fazendo aqui essa mistura toda. Eu sei que às vezes quando confunde, mas vamos lá, minha gente, nós queremos homenagear. Se o pastor faz aniversário, se a pastora faz aniversário, se a esposa do pastor ou o esposo da pastora faz aniversário, manda aqui pra gente, aqui pro nosso Debate 93. Manda rapidinho que hoje ainda no debate, 968038319, 968038319, nós vamos comemorar com alegria. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. J.R., vou fazer uma coisa aqui em comum. Boa. Porque ele tá ali sentado, tá esticando. É meu aniversário do Carlos hoje. Hoje é aniversário do nosso Carlos. Olha, então, já que é uma coisa inédita, cante, Marcela. Claro que não, porque ele não merece. Que isso, Marcela? Não, porque ele não é digno? Ele não merece. Ele não é digno? Meu amigo não merece, precisa ter um aniversário feliz. Ah, sim, entendi. Se eu cantar o aniversário dele, não vai ser feliz. Muito entendeu? bem, então canta a Bruna Carla. A Bruna cantando aí, ó. O Carlos tá fazendo quantos anos, mais ou menos, na sua opinião, olhando de longe? Então, eu não posso falar que vai que a gente quebra amizade. Ué, mas entendeu? você tem que ter, você acha que mais de 50? É, né? Então. Hein? A cara dele. Desde que eu conheço o Carlos, tem muitos anos, ele tá fazendo 50. Entendeu? Mas faz em tempo, hein? Deve ter uns 20 a 30 anos isso. Por aí, caminhando. JR, olha só, 17 de novembro, a partir das 10 horas da manhã no Maracanãzinho, vai acontecer o Potência. E você que está em casa ouvindo o Debate 93 hoje,
você pode ganhar uma camisa e um ingresso hoje durante o debate 93. Como é que vai fazer? WhatsApp 968038319. Você vai escrever lá, hashtag Eu Sou Potência. Mas coloca o seu nome pra gente poder saber quem você é. Coloca lá, eu fulano de tal, hashtag Eu Sou Potência. Muito bem. A casa. Camisa é PMG ou é de acordo com o ouvinte? Vamos esclarecer, é de acordo com o ouvinte? O ouvinte tirou aqui. Não, porque ouvinte é ouvinte menina é sempre P. Ouvinte menina é sempre P. Pro homem, se você quiser elogiar, diz que é G. Que é fortão, tá fortão, tá bonito, hein? Tá forte, hein, Magrelo? É assim mais ou menos que a gente faz, entendeu? Então é o seguinte, é um grande evento organizado pela nossa querida comunidade internacional da Zona Sul, voltado pro público adolescente e jovem. Então, no Maracanãzinho, que dia, Marcela? Dia 17 de novembro, a partir das 10 horas. 17 de novembro. Então o ouvinte vai mandar, já tá mandando aqui, ó. Não adianta mandar só assim, deixa eu ver se tá mandando certo aqui. Não esquece deixa eu ver essa Anja aqui. Essa Anja botou aqui, hashtag Eu Sou Potência. Bonitinho, botou assim, bom dia. Eu também vou devolver pra ela. Bom dia. Se não botar o nome, não tem jeito, vai ganhar. Não, pra gente poder a outra aqui, ó, essa Anja já colocou. Hashtag Eu Sou Potência Andréia de Jesus. É sobrenome ou é uma questão de filiação espiritual? Deve ser as duas coisas. As duas coisas, muito bem. Muito bem, Marcela Bastos, a sua participação com a gente, ouvinte, tá? E tá valendo a partir de agora. Você que participa com a gente aqui do nosso debate 93, são 11h07, 11h07 no Rio. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, eu admirava, eu me espelhava demais em uma pessoa. Ei, ouvinte, calma aí. Só que agora eu percebi que essa pessoa não é exemplo pra ninguém. Ah, pra ninguém? Estou profundamente decepcionado e nem tive coragem de confrontar esse alguém com a verdade. Como agir quando somos decepcionados por alguém que tínhamos como exemplo? Existe uma forma de nos proteger contra as decepções? O melhor seria não ter ninguém como exemplo? O que fazer quando a decepção é tão grande que nos faz desacreditar das pessoas de uma maneira geral? Começando, como sempre, com a nossa menina da mesa, hoje é a pastora Patrícia Andrade. Bom dia, bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores que estão aqui comigo na mesa, queridos ouvintes, bom dia. Um dia lindo, abençoado para você. Eu quando meditei acerca desse tema, né? Eu fui para Efésios, capítulo 5, o versículo 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, aquele que é filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus, ele tem discernimento de espírito. E se ele tem discernimento de espírito, ele não vai ser enganado por qualquer tipo de pessoa. Mas é claro que há pessoas que se colocam para nós como pessoas exemplares, principalmente líderes, no qual nós nos espelhamos, principalmente no princípio da caminhada, ou até mesmo no decorrer dela, quando somos discipulados e entendemos que aquela pessoa é extremamente edificadora para a nossa vida espiritual. E quando nós descobrimos que essa pessoa tem uma vida real, né? Porque existe isso, né, JR? Existe a vida eclesiástica, existem aqueles que têm uma vida eclesiástica diferente da sua vida real. Quando eu entendo que nós, como filhos de Deus, somos filhos de Deus em todo o tempo. Então, essa pessoa está decepcionada porque ela descobriu que essa pessoa não era nada daquilo que ela pensava. Mas a verdade, o que eu penso é que Jesus é o nosso maior exemplo em todo o tempo. E se Jesus é o nosso maior exemplo em todo o tempo, ainda que os homens me decepcionem, o exemplo dele nunca me decepcionará. Muito bem, pastor Luciano Regis, bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Uma outra vertente é a não eclesiástica aqui, tá certo? Porque o ouvinte, ele não descreve aqui que foi na igreja, pode ser exatamente um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser uma pessoa do trabalho, o seu líder no trabalho, enfim, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem, não acontece, pastor Luciano? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jota, bom dia, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia chuvoso. Eu ia fazer exatamente isso, porque o texto ele não explica se isso é dentro ou fora da igreja, se isso tem a ver com relacionamento espiritual. Mas, no entanto, decepção, que está ligada à frustração, é algo que atinge hoje milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas.
Brasileiros hoje estão amplamente decepcionados, e por mais que essa pareça uma questão simples, não é. Porque a decepção, e em alguns lugares a frustração é tão profunda que ela desvia completamente a rota da pessoa. Ela consegue fazer com uma pessoa que estivesse na rota certa saia completamente e se torne perdida em relação ao que fazer. Então a decepção ela é algo muito difícil de lidar. Primeiro, porque é de alguém que você jamais esperava que viesse alguma coisa que te decepcionou. E aí isso pode ser no casamento, enfim, como já foi falado, em diversas esferas da nossa vida. E a decepção vem mesmo, a frustração vem mesmo. Na nossa vida, nós vamos nos decepcionar o tempo inteiro. Nós vamos nos frustrar o tempo inteiro, seja na igreja, na casa, no trabalho, com políticos, com candidatos, enfim, com uma série de coisas. Nós vamos nos frustrar. E aí eu quero trazer uma palavra que Jesus disse lá no início do treinamento dele com seus discípulos. Ele vai dizer lá em Mateus 5,4 uma palavra muito poderosa, que eu trago isso para a minha vida. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando me converti, que eu estudava esse texto, eu não conseguia entender como é que alguém que chora é feliz. Porque alguém que chora é alguém que não desistiu, ele chora, ele sofre, ele se decepcionou, ele se frustrou, mas ele continua. E aí eu vou pro Salmo, que fala que aquele que continua andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo a sua colheita, Salmo 126. Então, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, mas Jesus, ele nos direciona a avançar, a continuar, a esquecer o que ficou para trás e avançar para as que estão diante de nós. E aí tem um texto em Provérbios, eu fecho aqui pelo menos minha palavra inicial, capítulo 13, versículo 10, se eu não me engano, que ele diz que a esperança que se adia faz secar o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então muitas vezes a gente fica preso numa história que foi ruim, não quero dizer que não foi, que foi frustrante, sim, mas se você não avançar, se você não continuar, mesmo chorando, decepcionado, frustrado, mas não avançar para as coisas novas que Deus coloca diante de você, seja na área que for, você jamais vai viver um novo tempo. Então avance, Deus tem coisas novas para nossa vida. Pastor Marco Antônio Peixoto, meu querido amigo, muito bom dia, seja bem-vindo. Um dos nossos ouvintes diz aqui: quando a decepção vem do sangue do meu sangue, família, pai, mãe, só a misericórdia. Para mim, a maior dificuldade para o ser humano é a decepção familiar, é o que diz aqui uma de nossas ouvintes. Bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Concordo. Bom dia, JR, debatedores e todo o povo de Deus ligado aqui no 93. Eu concordo plenamente, porque uma pessoa que tem decepção, ela nunca vai se decepcionar com alguém que está longe, que está distante. A decepção vem das pessoas que estão perto. E aí a gente pensa, tantos casos na Bíblia que falam sobre decepção, mas eu queria ressaltar uma coisa aqui muito importante, JR. A gente fala muito hoje sobre depressão, e realmente é uma coisa que se alastrou muito pelo mundo afora, mas quase não se fala de decepção. Porque a decepção, as pessoas não ficam falando, elas guardam para ela, e aquilo também pode levar a um quadro depressivo, pode levar a tristeza profunda, pode levar a muitas situações decorrentes da decepção. Agora, a pessoa que se decepciona, ela tem que entender algumas coisas. Ela está decepcionada, ela tem que continuar caminhando, tem que continuar indo. Eu queria dar 2 exemplos. José se decepcionou extremamente com seus irmãos. Já tinham inveja dele, já perseguiam ele, que ele era o queridinho do pai. E aí, quando ele teve aquele sonho, eles perseguiram, mas não foi uma perseguição qualquer, foi uma perseguição para matá-lo. Então, a decepção de José com os próprios irmãos foi muito grande. Agora, a decepção não apagou o sonho que Deus deu a ele, não apagou o destino dele, nem o futuro dele. Então, a decepção, quando apaga o nosso futuro, é quando ela já está dentro de nós, é como uma amargura, como algo que para a nossa vida também. Então, a decepção tem que ser largada fora, deixar para trás e a gente ir em frente, porque Deus tem um plano para nós. Tem um outro detalhe, JR, importante, que o ouvinte fala aqui, o que fazer quando a decepção é tão grande. Por maior que seja a decepção, por maior que seja, nós temos que entender que temos que correr para Jesus.
A mulher do fluxo de sangue era decepcionada com médicos, gastou dinheiro, estava morrendo, era uma pessoa infeliz, não tinha nada, não tinha nem com quem lidar, porque ela não podia lidar com a sociedade, ela seria apedrejada. Mas a Bíblia diz que pensava consigo mesmo, se eu tocar na hora de Jesus, eu serei curada. O pensamento dela não estava na decepção da vida, do que ela passou, dos médicos, do abandono. A decepção não tomou conta dela. A mente dela levou ela até Jesus, ela foi curada. Pastor Valmir Vieira, muito bom dia, seja bem-vindo. Será a igreja que nos acolherá hoje num grande culto da 93 FM, sobre o qual vamos compartilhar daqui a pouquinho por os nossos queridos ouvintes. Uma de nossos ouvintes, pastora, disse assim: eu sei como é difícil, mas a nossa fé, ela não pode estar pautada nos péssimos exemplos. Temos que dar a volta por cima e continuar confiando que existem pessoas de bem. Tem uma frase, Luciano, você me ajuda, você gosta muito de frase, me ajuda a lembrar. Aquele pessoal que diz assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais. É essa a frase? É mais ou menos isso. Hein? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Exatamente. Esse é o tipo de frase que leva ao descrédito total. Quer dizer, será que todo mundo é assim? Não. Entendeu? Quer dizer, mas é uma frase que vem sendo repetida várias vezes, as pessoas falam isso e acabam criando aquela ideia de que o outro vai ser sempre um lugar de decepção, de tristeza, e que não existem pessoas boas, né? E naturalmente quem fala isso deve se conhecer bem, né? Pastor, bom dia, bem-vindo, pastor Valmir. Muito obrigado aí pelo convite, o privilégio de estar aqui nesta mesa com ilustres, queridos debatedores já experientes, e será uma honra receber todo o público da 93 e outros mais na programação hoje à noite lá na nossa igreja. Depois falaremos mais sobre isso, né? De fato, nós, seres humanos, temos que estar preparados para enfrentarmos as decepções. E eu acho que todo mundo se decepciona em algum momento com um ou com outro. E talvez eu mesmo, e certamente, decepcionei pessoas queridas. E em algum momento, em alguma palavra infeliz, em algum ato impensado, e as pessoas que tinham uma expectativa muito elevada, acima do desejável, do que deveria, acabam se frustrando. E nós mesmos temos que ter cuidado com isso, nós líderes, senão a gente às vezes vai criando ou vai vendendo uma imagem acima do que realmente somos, e as pessoas vão como que nos endeusando. E aí parece que nós nos tornamos realmente exemplos semelhantes a Deus. Então, até hoje, as pessoas, os líderes, estão cada vez querendo ocupar posições mais elevadas na escala eclesiástica, e isso aumenta demais a responsabilidade, e as pessoas também acabam criando também essas expectativas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, devemos sempre manter um coração humilde, e as pessoas que começam a endeusar demais certos líderes têm que ter muito cuidado, porque Jeremias 17:5 diz que infeliz é o homem, o ser humano, que confia no homem, que coloca o seu... Não é que a gente não possa confiar nas pessoas, mas a gente não pode colocar o coração, a alma, o sentimento, todo o nosso ser, né, nas pessoas, só em Deus. Deuteronômio 32:4-5 diz assim, a respeito de Deus: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Aí o texto continua: no entanto, seus filhos têm agido corruptamente para com ele, não como filhos que acabam trazendo vergonha, são geração pervertida e transviada. Então, todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos nessa parte aí. Então, nós temos que ter consciência de que somos limitados, somos frágeis, somos humanos e que podemos cair a qualquer momento. Boa palavra sobre esse assunto, minha gente. Pastor Marco Antônio. O pastor falou, eu concordo plenamente, só queria ressaltar uma coisa muito importante, a questão de endeusar líderes, né? O líder que deixa-se ser endeusado, ele é um orgulhoso, e o orgulho o afasta de Deus, né?
Agora, por outro lado, o apóstolo Paulo nos diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O líder, ele pode ter seus defeitos, seus problemas, como todos nós temos, mas o líder sempre terá que ser um exemplo para o povo, acima de tudo. Então, as pessoas têm que vê-lo de uma maneira que realmente o inspira. Essa pessoa aqui está decepcionada com alguém que não está inspirando ela, não é? Aí é um caso que ela realmente tem que rever, ir para o Senhor e continuar indo em frente. Agora, interessante, né? Porque da mesma forma que a gente vê pessoas que nos inspiram, né? E essa coisa da inspiração, do termo bíblico, teológico, é sopro de Deus, né? A palavra, quando a gente fala que o texto foi inspirado, quer dizer que o texto bíblico foi soprado, né? Então, quer dizer, existem pessoas que elas nos inspiram, elas nos sopram, elas nos encorajam com a sua vida, com a sua estratégia. São várias biografias que nós podemos estudar, bíblicas ou não bíblicas, que vão nos inspirar. São pessoas extraordinárias, tem histórias lindas, pessoas que tiveram sucesso, e não é sucesso financeiro, não é? Porque essa é uma outra história, mas às vezes é uma coisa da pessoa de garra, de luta, é uma mulher, é um adolescente, é uma criança, é um jovem, é um idoso que lutou por um sonho, um projeto ideal. Essas coisas nos inspiram. E a pergunta é: o que mais nos leva a agir? É aquilo que nos inspira ou que nos decepciona? Porque a decepção também é uma forma de nos inspirar a não agir igual, a não ser como essa pessoa, em alguns casos, infelizmente, a cruzar os braços, sentar e dizer assim: não tem jeito, não dou conta disso aqui, como diz o mineiro. JR, eu penso que os dois, sabe? Ontem inclusive, na mensagem de manhã, eu preguei sobre frustração, e a frustração, ela faz parte da vida, e que bom que faz. Porque a frustração nos coloca no nosso devido lugar e nos fortalece cada dia mais a crescer. Forma nosso caráter cristão, forma nosso caráter espiritual, forma atitudes em nós, quando nós nos abrimos para viver um novo tempo. E Jesus a todo tempo chamou seus discípulos essa responsabilidade. Jesus a todo tempo mostrou e permitiu até, aliás, que seus discípulos se frustrassem. Quantas foram as vezes que os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram? Os caras ficavam frustrados. Jesus chegava para ele: até quando vou estar com você? Jesus, ele não dava uma palavra como que remediando. Ele diz: até quando vocês vão ficar desse jeito? Bola pra frente, vamos embora. Então a frustração, a decepção, ela também é gasolina, é combustível para que nos impulsione ao crescimento, assim como as pessoas que a gente admira. Por exemplo, existem diversas pessoas, crentes ou não crentes, que nós admiramos e que nos impulsionam, que faz a gente sonhar alto, que faz a gente querer voar, porque são pessoas que, como você disse, nem alcançaram grandes coisas financeiras, mas mudaram situações poderosas, mudaram cidades, mudaram pessoas, gente que de fato fez alguma coisa relevante pela sociedade. Então, ao meu ver, eu acho que os dois, eles fazem parte de um crescimento de um ser humano que deseja alguma coisa. Deixa eu perguntar para os nossos ouvintes aqui que participam conosco pelo WhatsApp, 968038319, quem é que te inspira? Conta para mim pelo WhatsApp, quem é que te inspira? Ou quem são as pessoas que te inspiram? Que biografias te fazem assim dizer: puxa vida, eu posso ir mais longe, eu não posso desistir agora, eu tenho que ir mais distante. Conta aqui para mim pelo WhatsApp, 968038319, é esse aqui, ó, anota aí, ó. 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, é o que diz a Bíblia. Este é o homem que confia no Senhor. Então, JR, esse texto é tremendo, e também essa palavra que você trouxe para nossa reflexão acerca de frustração, né, e de inspiração. Uma coisa que eu sempre digo é que crise é motivadora de crescimento, mas tudo vai depender da mentalidade com que você enfrenta a crise. Tem pessoas que enfrentam o momento de crise, a decepção, a frustração, e enfrentam verdadeiramente como um veneno. Só que quando nós entendemos que até remédio pode ser veneno, dependendo da dosagem, né, e que o nosso corpo é que vai
interagir com aquela medicação e vai dizer se a dosagem foi excessiva ou não. Então, na verdade, quando nós passamos uma frustração, se a nossa mentalidade estiver focada no Senhor, focada em Deus, como você trouxe para o âmbito também não eclesiástico, né? O que pode ter acontecido pode ter sido dentro da casa do Senhor, a um líder ou não. Pode ter sido uma decepção familiar, trabalho, etc., né? Então, quando a nossa mentalidade está focada em Deus, quando nós estamos voltados para o Senhor, nós conseguimos entender o momento de crise como uma motivação para crescer. Em 2012, meu esposo em 2007 ficou doente, a palavra do médico foi, 5 anos ele morre. Eu passei 5 anos orando, clamando, e o Senhor falava assim, tira a cara da parede porque eu estou preparando e vou levar. Não tem jeito. Quando o Senhor levou, eu olhei e falei, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Continuei de pé, louvando, adorando, pregando, ministrando, viajando, fazendo tudo. 1 ano e 10 meses depois, o Senhor vai e recolhe Rafael, meu filho caçula. Todo mundo pensou, agora ela vai parar, agora não aguenta. 2 anos, 2 pancadas desse nível seguida. Eu continuei. O coração doeu. Eu tive depressão, tive. O Senhor me tirou do buraco da depressão, me tratou, me levantou, porque eu entendi que toda a minha frustração em perder meu marido e em perder meu filho não podia me descaracterizar, entendeu? Como filha de Deus. Então eu me motivei, apesar de todas as dores, a continuar vencendo, a continuar adorando, a continuar clamando, a continuar sendo mãe para os meus filhos, a continuar exercendo todos os papéis que Deus me confiou na terra, independente da minha frustração de ter ficado viúva e sem um filho caçula. Então, tudo vai depender de como você encara a frustração que você está passando. Essa pessoa falou o quê? Ela se decepcionou de maneira geral com todo mundo. Ela como se tivesse perdido a esperança na humanidade por causa de uma pessoa. Querido, querida, são mais de 7 bilhões na Terra. Um te decepcionou, segue em frente. Tem muita gente que ainda vai inspirar você. JR, a decepção, ela vem. Agora, a reação que temos a ela que faz toda a diferença. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 30, Davi, ele preparou um exército, guerreiros com ele, homens endividados, problemáticos, foram para a caverna do Adulão, ele teve um trabalho tremendo com aqueles caras, mas ele formou gente ali, tinha uns que eram melhores até do que ele em atirar funda. Então Davi preparou aqueles caras todos e tal, e quando ele chega, nesse capítulo 30 de 1 Samuel, ele chega na cidade dele, Ziclag. A cidade está toda incendiada, queimada. E aí Davi vê aquilo, os homens olham aquilo tudo e os homens querem apedrejá-lo. Agora você vê, Davi era um exemplo? Sim. Davi era um homem de Deus? Sim. Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Davi formou aqueles homens? Sim. Mas no momento da pressão, aqueles homens quiseram apedrejar ele, queriam matar Davi. Davi se decepcionou com eles? Claro, se decepcionou. Mas o que Davi fez? A saída está aqui, ó. A decepção vem, com certeza. Mas a reação a ela é que faz a diferença. Davi, no versículo 8, diz que ele foi consultar ao Senhor. Aleluia. Ele foi buscar ao Senhor. E quando ele buscou o Senhor, ele se fortaleceu tanto que a decepção foi embora, ficou para trás. Ele voltou e ainda inspirou os caras que queriam apedrejar ele. Então essa é a nossa atitude. Está difícil, você se decepcionou, mas tem uma fonte para te levantar, é o Senhor Jesus. Não vamos nos esquecer disso. Verdade. Muito bem, minha gente, aqui para nosso resultado parcial, né? A gente está lendo até exatamente esse instante, 11:29. Nós temos aqui na liderança absoluta de fonte de inspiração o líder espiritual, o pastor e a pastora, no caso aqui alguns são bispos e tal. Nós temos aqui na liderança absoluta, depois disso vem os filhos e depois vem os pais, e aí assim, mãe e pai separadamente. Então mãe e pai estão empatados, filhos estão acima de mãe e pai, o debate está ali junto com pai e mãe, e liderança espiritual muito acima. Tem gente que faz uma referência a livro, faz uma referência a personagem bíblico, também referência a amiga, a Deus, a Jesus, isso a gente já sabe. Era uma ideia assim de um nome de uma pessoa, né? Realmente que você pudesse. E eu quero agradecer aqui a participação dos nossos amados ouvintes, porque todos nós precisamos de inspiração. E você pode ser uma fonte de inspiração. Agora presta atenção, você não é herói.
Você entendeu? Que todo mundo é humano, sabe? Todo mundo quer ficar bem, né? Todo mundo quer ficar bem, mas tem dia que você tem lá suas dificuldades, ou tem dia não, você tem dificuldade, então você precisa de ter o objetivo de ser inspiração para todos, mas também de se colocar no lugar do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é tratável. O ser humano, ele pode ser cuidado por Deus. Na hora que você se colocar como super-herói, como pessoa perfeita, você não vai ser mais tratada pelo Senhor. E agora você precisa se colocar no lugar daquele que vai evoluir, vai melhorar, vai desenvolver, para continuar sendo uma inspiração para todos nós. Eu quero agradecer a você, ouvinte amado, que participa do nosso debate 93 da manhã desse dia. Estamos juntos no Debate 93. Ô Marcela Bastos, 11h31 no Rio. Olha, um questionário chamado de Sintonia Eleitoral, desenvolvido por uma empresa canadense, mostrou que a maior parte dos brasileiros acredita que o governo deve garantir educação pública gratuita da creche à universidade. E aí a gente pergunta, e qual é a sua opinião? Se pudesse, você voltaria a estudar? O que é que te impede? Quem é um incentivo para você quando o assunto é estudo e conhecimento? Vamos ouvir os nossos queridos debatedores, como sempre, começando com a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto. Então, se pudesse, voltaria a estudar? Voltei, né? Tô no primeiro período de psicologia. Muita gente fez o Enem ontem. Meu filho fez o Enem ontem, falou que muita gente. Meu bebezinho fez o Enem ontem, meu bebê fez o Enem ontem. E tá com 30 aí? Não, 18, 18. Tadinho, 18. E ele fez o Enem ontem e eu voltei agora a estudar, né? Eu acredito que se o governo federal se estruturar para oferecer ensino público de qualidade nas partes mais inferiores da educação, né? Ensino fundamental, pré-escolar, fundamental, porque a formação de criança assim, sendo uma coisa de qualidade, né? É a qualidade. É fundamental. E o médio, eu entendo que o nível superior, a pessoa deva fazer um investimento. Você vê nos Estados Unidos o nível das faculdades lá, né? O pessoal luta para ser atleta para não ter que pagar faculdade porque não é barato. É muito caro. E as faculdades lá são de um padrão altíssimo. Então, o brasileiro, ele tem uma mentalidade de que o governo tem que dar tudo para ele, né? É claro que o governo deve fornecer educação, deve fornecer saúde, mas a saúde, eu estou até estudando isso, né, na parte do SUS, né? Eu fiz agora um trabalho de organização de políticas de saúde pública, né? Tá aterrorizante o trabalho, mas falando exatamente sobre a estrutura do SUS, né? Então, nós temos que ter a mentalidade de que o governo não vai colocar tudo na nossa mão, que nem madeira, chupeta, né? Que você também tem que construir alguma coisa. Então, o ensino fundamental, médio, o governo federal oferecer, ótimo, mas de qualidade, pelo amor de Deus, né? Porque a porcaria também que está aí, minha mãe é professora agora, aposentada, e se aposentou agora há pouco tempo, e está difícil. Eu, quando estudei o 2º grau, já estava difícil, já não tinha qualidade. Hoje em dia tem menos ainda, a estrutura é muito ruim, então se for para oferecer, é que até ofereça menos, mas com melhor qualidade para a população. Estava animado, mas a pastora me desanimou. A pastora falou que o negócio tá ruim assim mesmo? JR, lamentável. Queridos debatedores, vamos lá, dá uma palavra de ânimo aí, vamos lá. Olha, pastor Marco Antônio, deixar com o senhor essa palavra aí. Eu creio que vai melhorar. Em nome de Jesus. Eu creio que o ensino vai melhorar, tudo é questão de visão, né? Eu creio que a visão agora vai mudar, as coisas vão melhorar na educação. Mas uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender, isso tem que ser falado mais. Até nas universidades, escola, tudo tem que ser falado o seguinte: o homem que para de aprender, ele parou de viver. Isso aí. Você pode ver os melhores médicos, engenheiros, todos que se formaram, eles nunca param, eles estão sempre fazendo um curso, estão sempre descobrindo coisas novas, estão sempre se aperfeiçoando. Em outras palavras, eles fizeram faculdade. Por exemplo, o médico fez faculdade, se formou, mas ele está fazendo outros cursos para especializações.
Então, o estudo é uma coisa muito importante. Eu sempre incentivo de púlpito, pregando, eu falo sobre estudar. E eu agradeço a Deus porque eu tenho visto pessoas com 60 e poucos anos, 70, uma senhora com 70 e poucos anos, se formou agora, fez faculdade, e ela era vovó da turma. Todo mundo falava, ô vovó, respeitavam ela, brincavam, mas se formou. Nunca é tarde. Outra coisa, eu tô velho, minha cabeça não dá mais para isso. O cérebro tem que ser esticado. É igual músculo. Se parar de exercitar, ele vai ficar atrofiado. O cérebro tem que ser esticado. Então você vai esticando, vai estudando, vai se aperfeiçoando. Tem que se animar. Vamos reconstruir, vamos em frente, vamos ser maiores do que nós éramos. É possível. Aliás, isso tem sido recorrente, né? Isso que o pastor Marcos acabou de citar, as pessoas mais velhas voltando a estudar. Até porque nunca tiveram a oportunidade e dado ao trabalho, podem agora bancar os seus estudos e estudarem independente de qualquer coisa que seja, por exemplo, como público. De fato, o público hoje, até hoje, estava muito mal, mas também acredito que a partir do ano que vem isso vai ter uma mudança radical e é necessário, até porque isso é uma base que todo país deve fornecer aos seus cidadãos. Agora, em relação ao estudo, como já foi dito aqui, é chover no molhado, a gente não para de estudar nunca. O próprio exemplo que foi dado dos médicos, chega uma hora, a minha irmã é médica há muitos anos, chega uma hora que a faculdade primária de medicina, aquela que a tornou médica, se tornou obsoleta, porque já não serve para mais nada. Tudo mudou. Então você tem que estudar o tempo inteiro sem parar. A não ser que você queira se tornar alguém medíocre. Porque se você não busca, isso em todas as áreas. Aliás, aqui que nós somos pastores, sobretudo na nossa área. Porque o que nós mais temos é gente preguiçosa. Gente que em cima de uma pseudo-revelação, no pseudo-rema, no pseudo-tudo, deixa de estudar. Então, voltar para casa do povo. Então, os estudos... Deixa o púlpito lá, vamos lá, para casa do povo. Não, porque o estudo precisa englobar todos. Também. Nós precisamos, pastor está falando psicologia, isso é maravilhoso. Nós precisamos estudar, crescer e, sobretudo, o governo precisa dar isso. Pastor Valmir, pastor Valmir fica ouvindo esse povo aqui, esse pessoal tudo aqui, pastor Valmir. Eu sou novato. Se o senhor não puxar aí, eles não vão dar, inclusive esse que está na frente do senhor aqui, não sei se o senhor observou, mas o pastor Marco Antônio, quando falou sobre pessoas de idade estudando, olhou o pastor Luciano. Entendeu? E isso é o seguinte, porque ele já está aqui há muitos anos, entendeu? Já está aqui antes do debate. Veteraníssimo. Pastor Valmir, sua opinião sobre a questão que envolve aí a questão da educação e essa pesquisa que nós temos aqui. Eu sou uma pessoa esperançosa. Olha aí, boa palavra. Trabalhei 30 anos em educação, fui diretor de colégios batistas no Brasil e acredito muito que as coisas não estão 100%, mas também não estão tão com aquela expressão que a irmã usou, né? A irmã ali está desanimada. Na verdade é o seguinte... É fruto do estudo da psicologia já. O ensino oferecido da creche até o ensino fundamental, quinta série, os municípios cuidam disso. E há municípios que fazem trabalhos espetaculares, municípios com mais recursos. Então, as crianças são bem servidas e uma educação muito boa, às vezes melhores do que ensinos particulares. O ensino médio o Estado que cuida disso especificamente. E alguns estados promovem o ensino médio gratuito com muita qualidade. E alguns desses estados, inclusive, seus alunos se destacam muito no Enem. E o ensino universitário fica mais com a União. Claro que alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, têm as suas faculdades, as universidades estaduais, mas de uma maneira geral com a União. O Brasil tem universidades públicas de qualidade, de excelência, né? Como a USP e tantas outras aí. E nós, por incrível que pareça, as universidades particulares estão abaixo das universidades públicas aqui no Brasil. Então, o ensino público ainda é bom. O ensino médio é ruim em alguns estados que estão em situação precária financeira e isso acaba se refletindo na educação daquele estado. Então, eu tenho esperança que a cada novos governantes que venham cheios de ideias de investimento na educação, que a coisa possa melhorar ainda mais. Então, não quer dizer que seja particular, que seja bom. Eu conheço, ando muito nessas escolas particulares, já lidei muito com isso.
tem muitas escolas particulares que também são de baixa qualidade. É isso aí. O senhor me deixou esperançoso. Mas a verdade, não, JR, entenda. Quando a gente fala que está muito ruim, é de uma maneira geral, quando você vai analisar o país todo. Principalmente, a gente não quer entrar em área de política, né? Mas quando você vai visitar uma faculdade pública hoje, a estrutura está muito ruim. Elas estão precisando de reforma estrutural urgente. Prédios caindo aos pedaços, salas de aula sem porta, totalmente pichada. Uma imundície, é triste. Eu creio sinceramente que esses que estão chegando no poder agora, né, esse ano de 2019 vai trazer uma mudança brutal. Eu quero acreditar nisso, nós precisamos acreditar nisso, ter essa esperança, a nossa esperança ser confirmada, né? Porque quando eu digo se o fundamental e o médio for feito pelo Estado, município, Estado, União, né? Quiçá da sua esfera, e as universidades pudessem ser de maneira particular, eu digo assim, para facilitar o acesso, porque nas públicas é maravilhoso o nível de ensino, né? Tem professores ali, doutores maravilhosos, porém o acesso é restrito. E aí, como o acesso é muito restrito, porque são apenas algumas, o EJA tem pessoal de 2015 que não conseguiu colar grau ainda. Né? Então, quando você fala nisso, que é a estrutura, é que existem realmente alguns estados que estão enfrentando muita dificuldade e não estão podendo... A escola pública, especificamente a universidade pública, ela tem uma característica que é essa dificuldade, porque tem muita greve, tem muitas paralisações, tem sempre manifestações. O viés político é normal. Entendeu? Porque não cria expectativa, não vai ter, tá? E se não tiver, porque já tem. Entendeu? Porque se não tiver de um lado, tem muita gente de esquerda, então se não tem mais de esquerda, só tem agora de direita, porque ou é direita ou é esquerda. Então é o seguinte, essa manifestação sempre haverá. Agora eu vi uma frase quando eu estava estudando, isso o pastor Luciano já era idoso nessa época. Quem faz a escola é o aluno. Eu não sei. Conhece essa frase, pastor? O pastor é muito jovem. Ouviu dos seus avós? Conheço, não. Que é muito jovem. É muito jovem. Quem faz a escola é o aluno. Ou seja, essa movimentação de ficar aguardando que a escola dê tudo, que faça tudo. Aí os pais cruzam os braços, só reclamam. Olha, não tem isso. Não... Por que não cria uma associação de pais e diz o seguinte: olha, o banheiro aqui na escola tá uma droga. Aquilo ali, o outro garoto que estudou aqui foi expulso, os últimos 10 que foram expulsos, explodiram aquele banheiro várias vezes, porque menino faz isso. Cabeção de negro. Menino acha sanitário. Bonito esse negócio de explodir vaso. Bota mesmo. Entendeu? Porque só tem na cabeça. Se é que você me entende, sem precisar dizer absolutamente nada. É ou não é verdade? Certo? Agora, os pais não podem reunir, chegar lá e ter uma ação e de dizer, olha, vamos ajudar nisso aqui, vamos melhorar isso aqui. As igrejas do bairro. Tem uma escola municipal, uma escola estadual. As igrejas do bairro fica brigando por ovelha. Vamos fazer vamos pintar aquela escola ali. Aí faz uma movimentação e um dá tinta, outro dá o pincel, outro dá o pintor e faz aquele negócio. No dia da inauguração faz um culto. Nenhum dos pastores dessas igrejas prega um pastor de outra igreja completamente diferente. Não dá para fazer isso não, gente. Pastor Valmir, o homem da esperança. É possível ou não, pastor Valmir? É possível, sim. E a gente pode se mobilizar e mobilizar a nossa comunidade em função disso. A gente reconhece que há, às vezes, algumas barreiras administrativas que nos impedem, mas eu acho que cada membro da nossa igreja, de alguma maneira, participa das escolas, dos púlpitos. A gente pode mobilizar para que eles se organizem. Se a igreja não consegue fazer, mas que eles se organizem nesse sentido. Agora, eu fico muito preocupado, realmente, você falou do acesso às universidades. Não sei se vocês sabem, apenas 6% da população brasileira que chega à universidade, né? Então, temos que ampliar esse leque. Felizmente, alguns programas governamentais têm favorecido o Enem, o FIES, né? O ProUni, favorecem as pessoas a entrarem mais na universidade e terem mais preparo. Então, esse é um grande objetivo. Então, você com seu esforço pessoal, você pode, de alguma maneira, chegar lá. Agora, você disse bem, né? A sua frase aí de que quem faz a escola é o aluno, né? Também, alguns ficam reclamando de reprovação, mas quem reprova o aluno é ele mesmo. Ele mesmo. O professor não reprova o aluno. Mesmo. Se ele não se esforça, se ele não se empenha... Não, pera um pouquinho, pastor Valmir. Tem professor
que persegue o aluno. Não, a gente está falando... É Saulo de Tarso ainda. Tem ou não tem? Não, isso pode acontecer, tem ou não tem? mas é muito raro. Mas tem. Muito raro. Tem. Né? Eu fui diretor de 3 escolas e não há esse sentimento presente na imensa maioria. Então, vocês têm que falar pela maioria. Então, isso. Aqui tem. Nós precisamos nos mobilizar. Acho que você está marcado aí. Tem pouco, mas tem. Não, comigo não aconteceu, não. Mas que tem. Eu já vi professor perseguidor, professor que é a caça do aluno, qualquer coisa que o aluno falava, humilhava o aluno em classe, o aluno perguntava, mandava o aluno calar a boca. Isso tem. É muito raro. Mas eu tô falando do Afeganistão. O senhor também? Estou falando do ensino público do Afeganistão. Eu não estou dizendo que no Brasil não tem, não. Estou dizendo que a gente nunca pode dizer que a maioria. A imensa maioria por causa de meia dúzia aí, né? Não, então, a gente o homem da esperança realmente mesmo. A gente tem que se empenhar para que a gente não pode, como você bem disse, esperar as coisas de braço cruzado. A gente tem que pressionar o diretor, pressionar os políticos para que a educação melhore dia a dia. Agora eu quero saber o seguinte, é disso agora. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso agora. Pois é, porque uma das provas feitas pelos candidatos do Enem neste domingo ontem foi a de linguagens. Entre as questões da prova, chamou a atenção uma pergunta que abordava um dicionário criado somente para o vocabulário usado por travestis. A questão pedia que os candidatos decodificassem o que era dito. Eu quero saber o que... Sempre a menina da mesa que inicia, entendeu? Ultimamente temos dado essa honra às meninas. Algumas dizem assim, passa de mim este cálice. Mas nós continuamos firmes. Vai lá, pastora. Então, meu bebê fez o Enem ontem. Seu bebê, 30 aí? 18. E ele chegou em casa conversando comigo sobre a prova, né? E ele falou comigo sobre exatamente esta questão. Ele falou assim, mãe, eu li, sim, eu respondi, não trouxe caderno de questões, porque ainda faltaria pelo menos mais 2 horas para eu ficar lá, para poder eu pegar o caderno de questões, mais 2 horas sentado à toa lá, eu vim embora. Mas, mãe, tinha uma questão de eu não vou lembrar agora, mãe, mas era um termo... Ainda falava assim, que o termo era usado exclusivamente uma linguagem de homossexuais, de travesti. Aí eu falei, como? Eu não acreditei. Aí daqui a pouco começa a pipocar no Twitter, começa a pipocar na internet, o pessoal repercutindo sobre essa questão. Quando você traz um tema, uma pergunta, que tem um linguajar restrito de uma minoria, você está cerceando a grande maioria que não tem acesso àquela informação de poder responder bem aquela pergunta, de ser bem sucedido naquela questão. Aí o nosso questionamento vai para o abençoado, santo e maravilhoso, que fez a pergunta e colocou ela no Enem, o desenvolvedor da prova. Por que criar uma pergunta em que você restringe a oportunidade de quem está passando por fazendo aquela prova ser bem sucedido se ela não tiver contato com aquele tipo de pessoa. Então também vamos propor que ano que vem haja na prova uma pergunta com tema bíblico, ou como eu fico brincando muitas vezes, que o evangelho que tem o crentez, né, o nosso dialeto. Né, nós temos o crentez. Então que também seja elaborado um tema, uma pergunta, apenas com a linguagem do crentez, pelo amor de Deus, porque então a gente vai ter que andar, é muito estranho, é muito esquisito, sabe? Restringir o acesso da forma que foi feita. É um absurdo quando você não pede exatamente as questões relacionadas ao que se precisa. Conhecimentos gerais. Isso nada tem a ver com conhecimentos gerais. Quero apenas proteger sua fala, que eu entendi exatamente o que você está falando, mas assim, nós temos que andar com essas pessoas. Não, nós temos entendi. Nós temos que andar, mas eu não preciso conhecer tudo. Pode parecer para quem está ouvindo que você se levantou contra e eu te conheço aí que você não se levantou contra. Sim. Então eu só quero lhe proteger mesmo, de fato. Então assim, nós temos de fato que andar com tudo. E a igreja, quero até acrescentar, a igreja nem está pronta para isso ainda e precisa se preparar. Verdade. Porque o caso é muito difícil de lidar. No entanto, voltando aqui, nada tem a ver com questões
relevantes a alunos que precisam adquirir pontos para buscarem bolsas, para buscarem, enfim, tudo aquilo que o Enem deve propiciar. Então, na verdade, isso precisa se levantar a sociedade contra, porque é um absurdo, simplesmente isso. Eu concordo que realmente essa questão não tem nada a ver com o contexto geral do que se propõe o Enem, uma faculdade, vamos dizer assim, é uma questão colocada ali que nem todo mundo domina ou vai saber falar. Mas a verdade também é que eu creio que cada um que leu aquilo, mesmo sem entender alguma coisa ligada, talvez como já foi falado da minoria, eu acho que a pessoa deve, de qualquer maneira, expor o seu pensamento. Agora, se nós vamos dizer que o pensamento que a pessoa expôs ali vai ser aceito, vai ser reprovado, aí nós não sabemos. Mas eu creio que cada um deve expor realmente o que pensa, o que acha, até dizer, olha, isso aqui é uma coisa que não está dentro da minha área, eu não estudei para isso. Deve expor ali o seu pensamento de qualquer forma, verdade. Porque o objetivo é esse, né? Pastor Valmiro, o homem da esperança. Dá-nos uma esperança. Eu acho que se alguém tivesse colocado uma questão bíblica ali dentro da questão da prova, os gritos seria enorme. Exatamente. Em todo o Brasil, né? E estão querendo evangelizar, estão querendo etc. Então, mas aquela questão ali parece que é uma coisa que ninguém vai poder mexer muito não, porque é uma situação delicada. E na verdade, as pessoas que têm a opção sexual diferenciada, elas representam menos de 5% da população brasileira, né? Então temos que respeitá-los, mas e os 95% que não têm realmente o conhecimento ali da situação? Eu acho que foi uma opção infeliz, né, no meu entendimento. Existem outras questões e assuntos mais relevantes que poderiam ser colocados. E eu acho que eles não têm condições de obter a sua opinião lá, porque que é múltipla escolha, você tem que escolher ali. Então, a minha filha fez também, mas ela não tivemos um tempo para ela aprofundar. Ela só ficou preocupada com a redação e discutimos um pouco o tema da redação, que foi complexa. Mas essa questão... Fake news, não foi? Redação? Mais ou menos. Manipulação de dados de usuário da internet. Manipulação de dados de usuários da internet. Não é fake news. Se eu conheço a minha filha, ela chutou. Foi. Essa questão aí. É essa aqui que nós estamos discutindo. O que acontece é o seguinte, eu fiz aqui a pesquisa, porque eu tenho que fazer a pesquisa para poder discutir esse assunto aqui com vocês. E existem vários aqui, nomes, enfim... A gíria é estabelecida, isso é uma questão de comunidade. Toda comunidade tem uma gíria. Sim, e quem está nela domina. Né? Se você mora numa república de dois indivíduos, duas mulheres, dois homens, eles têm uma linguagem. Tem coisa que só eles entendem, entendeu? Isso é normal. Agora, querer que todo mundo saiba isso, se tornar uma questão que define o futuro escolar e profissional de alguém é uma questão. Sim, mas o grande ponto aqui, me parece que é muito mais uma questão de posicionamento. Exatamente. Não é isso, pastor exatamente Marco Antônio? Não é uma questão de conhecimentos gerais, porque como conhecimento, eu acho que é importante você conhecer tudo. Quanto mais você sabe, melhor. Vocês estão falando para educação, é isso? Agora é muito mais negócio de posicionamento. É uma linguagem, né, deles, uma linguagem própria, como muitas vezes a gente chega no meio de adolescentes, os adolescentes estão falando coisas, e a gente com mais idade um pouquinho, né? A gente, o que esse cara falou? PPP, que não sei o quê. Então é isso. Então isso cai dentro do Enem, eu acho que ficou completamente fora. Ficou porque restringiu mesmo. Por exemplo, eu não vou saber toda a linguagem dos adolescentes, porque eu não vou andar com os adolescentes. Eu convivo com eles, mas eu não ando com eles. Meus filhos são jovens, então eu convivo com os meus filhos, eu domino até um pouquinho mais. Mas, por exemplo, de adolescentes eu não convivo tanto. Outro dia brincaram, muita gente se levantou na internet, terrivelmente contra uma palavra que o Jair Bolsonaro falou, que eu não vou citar aqui,
que, nossa, ele é machista, não sei o que não sei o que. Quando ele falou aquela palavra, meu falecido esposo era militar. Aquilo que ele falou, eu cansei de ouvir dos amigos dele de Marinha, né? Num microfone, num discurso, numa palavra pública, soou como algo terrível, mas é algo extremamente usado por militares e que eu conheço, não me escandalizo. Então, quando eu conheço, eu tenho informação, eu domino, eu tenho outra visão sobre aquilo. E tem linguagem que é regional. Exatamente. Tem coisa que é regional, Então, tem linguagem que é familiar. Então, quando você usa algo que todo mundo não tem acesso, uma prova de conhecimentos gerais, que é para todo mundo conhecer, você está dizendo que você está privilegiando, naquela questão, você está privilegiando um determinado grupo. Está sendo parcial. Então, acho que a gente está de acordo aqui que é um posicionamento, né? É muito mais um posicionamento do que uma questão, é muito mais ideológica do que uma questão educacional. Sim. Muito bem. Marcela Bastos. Tá chegando, tá igual aquela música do RR, qual é aquela música que ele canta? Estou seguindo a Jesus Cristo. É isso que eu lembrei, essa caminhada aqui. Essa caminhada da sua forma assim, estou seguindo Outro? Isso. Toda hora, né? Durante todo esse ano, os alunos da Escola Municipal Agropecuária de Tanguro, lá no Mato Grosso, arrecadaram dinheiro para juntos fazerem uma viagem dos sonhos para o Parque das Águas Quentes. Só que ao descobrirem que um de seus colegas de sala está com problema de saúde, o grupo decidiu, por unanimidade, mudar completamente os planos. O que eles fizeram? O valor total arrecadado agora foi revertido para o tratamento do amigo, que quando tomou conhecimento da decisão aí e da doação de seus amigos, ficou extremamente emocionado e grato. Então, um sonho coletivo, um esforço coletivo e uma demonstração de amor coletiva. Suas esperanças são renovadas? Muito bem, voltamos à escola. Hoje o nosso assunto foi todo em cima de educação, de escola, etc. E a gente vê que agora tem um exemplo que vem dentro de sala de aula, pastora. Então, eu quando vi essa notícia na internet, eu fiquei muito gratificada. Fiquei muito feliz. Meu coração assim se alegrou, e aquele momento que você tem esperança nessa juventude. Porque pegar esse dinheiro que eles juntaram para o passeio e reverter para o tratamento do colega, abrindo mão de algo pessoal para fazer pelo outro, foi algo tão lindo. Eu, sinceramente, quando li, eu chorei. Eu estou aqui de novo, né, coração mole. Porque nós temos visto uma sociedade, uma juventude que não sabe lidar com contraditório, não sabe lidar com não sabe abrir mão, egoísta, que busca extremamente o seu interesse, não pensa no próximo. Infelizmente, a sociedade está assim, não é o que é Rio de Janeiro ou São Paulo, não. A sociedade está assim, a mentalidade instalada é essa, cada um buscando o seu e o outro que se lasque. E quando você vê um grupo dizendo, não, vamos passear não, vamos cuidar dele. Ele não tem condição, vamos tirar tudo isso que a gente gastaria para o nosso passeio e vamos investir na vida dele. Isso faz com que o nosso coração se renove, se anime na esperança de que essa geração ainda tem jeito. Em nome de Jesus eu creio, tem jeito. É tão bom ver esse esforço coletivo em função de ajudar alguém, né? E isso devia de ser um exemplo que deveria contagiar aos outros alunos também, de uma forma geral. Então realmente foi uma coisa muito, muito tremenda que sirva de exemplo para todos nós, né? Esse ato generoso. Pastores, Luciano e Valmir. As esperanças são renovadas, respondendo diretamente aqui. E a gente vê uma coisa, a diferença da criação. Porque quando a gente fala de alguns lugares, a gente vê interior. Interior não significa cidade pequena, né? Mas significa um estilo diferente de educação. Então, na verdade, isso é reflexo daquilo que esses jovens receberam dentro de casa. Então, na verdade, eles refletiram aquilo que eles são, aquilo que eles se tornaram. E que isso se torne um exemplo para todas as regiões do país. Porque, geralmente, em interiores, isso é normal. Né? A gente prega em muitos lugares, sobretudo no interior também, e a gente vê isso acontecendo de maneira constante, gente abrindo mão para solidariedade, essa palavra. Isso é evangelho, sobretudo, né? Em cidade grande as pessoas estão mais voltadas para si próprias. Isso aí. Não tem tempo, não se olham, né? Isso aí. É o individual. Pastor Valmir. Isso também eu não soube dessa notícia, mas fiquei agora realmente
emocionado. E a gente tem ouvido a respeito disso em outras circunstâncias parecidas. Eu vejo isso, como você colocou bem, sinais do reino de Deus. O reino de Deus não tem sinais só na igreja, ele tem sinais em todo lugar. Então, é a mensagem do evangelho, que ainda que a pessoa não aceite o evangelho, mas ela evidencia sinais do reino, de justiça, de solidariedade, de amor ao próximo, de compreensão. Talvez até não tivessem tido unanimidade na decisão, porque sempre entre nós há corações mais egoístas, né? Mas o grupo assim, predominante levou essas pessoas a uma reflexão, e eu louvo a Deus, porque ainda temos, como disse, devemos acreditar um pouco mais nessa nossa geração, e os filhos de Deus têm que estar espalhados ali. Eu acho que tinha filhos de Deus ali no meio que de alguma forma influenciou isso. Pastor, sabe quem mandou um abraço pro senhor? Pastora Flor de Lis, falou que vai estar hoje à noite lá na sua igreja. Olha ela cantando aí, ó. A Flor de Lis cantando. O sonho não morreu. Canta a Flor de Lis. Mas fortificam suas raízes. Nessa história os pontos cegos estão agindo a favor de Deus. Jacó enxuga as lágrimas. Olha aí, minha gente, a Flor de Lis vai estar hoje no culto da 93 FM ao lado da Paola Carla. Feliz, teus sonhos não morrem, mesmo que eu adormeça. Tão simples são os meios pra que eles Que maravilha, minha gente. Olha, a Paola Carla cantando ao lado da Flor de Lis e da Gabi Oliveira. Canta, Gabi. Tu és Deus e te adorar é um privilégio todo meu. Te exaltar é mais que elogiar. Gabi Oliveira, Paola Carla e Flor de Lis cantando hoje no culto da 93 FM. Hoje a pregação com o querido pastor Emerson Pinheiro do Ministério Profetizando as Nações. Hoje, minha gente, na segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, liderada pelo pastor Valmir Vieira, aqui ao nosso lado. Pastor, pro povo, então a referência, como é que faz? É muito fácil chegar. Nós estamos bastante preocupados lá. Nosso templo tem uma capacidade aí para umas 800 pessoas, mas eu estou preocupado se eu mandei lá reforçar a galeria para para ficar tudo certo, Boa. E nós estamos nos preparando para recebê-los. Nossa Engenho de Dentro fica praticamente no centro do Rio de Janeiro, de todos os lados, e ela fica próxima à estação de trem. Então, você vindo de qualquer lugar, salta na estação olímpica de Engenho de Dentro e você vai, de um lado tem um engenhão, você vai pro lado inverso, do outro lado. Saindo da estação, você já vai estar na Rua da Igreja, Rua Adolfo Bergamini, número 158. Dá mais ou menos uns 200 metros até a igreja, o templo que se descortina logo rapidamente. E nós temos estacionamento, mas para uns 50 carros, assim. Então, o espaço e o coração tá aberto para todo mundo. E vai abrir a igreja a partir de que horas? O pessoal gosta de ir mais cedo para orar. Para orar. O pessoal gosta. Não é para reservar lugar, não. Não, o pessoal pede para abrir, mas sim, porque o pessoal gosta de ficar orando. Então a gente vai ligar o ar a partir das 18h30. 18h30. Liga o ar, a pessoa se acomoda lá, vou botar uma música suave para orar. Música suave, tá bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, queremos agradecer aqui a presença dos nossos queridos ilustres debatedores no programa de hoje. Meu querido amigo pastor Marco Antônio, obrigado, querido, Deus abençoe sempre, um forte abraço. Obrigado, JR, um prazer, privilégio estar aqui com vocês, com esse povo de Deus. E lembrando aí, no dia 17 de novembro, Potência, encontro para jovens. Maravilha, Marcela Basso chega aí com o resultado. Marcela, quem é que ganhou? Quem tá levando pra casa a camisa e mais um ingresso pro Potência no dia 17 de novembro, ali no Maracanãzinho, a partir das 10 horas da manhã, é Stephanie Sabino. Stephanie, ela que é de Vila Isabel. É menina? É menina? É P. Stephanie Sabino. É P, com certeza. Então tá bom. Menina sempre é P. Se apertar, pelo menos a pessoa que deu o presente disse, olha, eu imaginei que fosse P. Entendeu? Ela ganhou o quê?
Uma camisa e mais um ingresso pro Camisa e Potência. ingresso. Sensacional, Vai muito tá bom, lá. muito bom. Marcela, muito bom. Pastora, muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, JR. Obrigada, povo de Deus, por estar na intercessão com a gente. Um beijo para minha igreja, Assembleia de Deus Ministério Restaurando Vidas com Fogo no Andaraí, pastor Thiago Carvalho. Meus bebês que estão em casa, todos os meus amigos que estão ligadinhos aqui, mandando WhatsApp, que estão acompanhando a gente aqui. Deus abençoe a Pastor todos. Luciano, obrigado, um abraço. Prazer estar aqui mais uma vez, um abraço a todos, a minha família, minha esposa, presbítero Fernando da Santa Terra Ferida, tá pedindo um alô aqui, um alô. Mais tarde a gente tá lá pregando pra juventude aí, sobre a manifestação dos filhos de Deus, convido a vocês para estarem presentes. Deus abençoe. Pastor Valmir, um forte abraço, querido. Alegria estar aqui, um abraço para minha igreja. Ela chama-se Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, porque ela tem 117 anos. Que maravilha. Ela foi a segunda igreja batista organizada no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira é a primeira igreja batista ali no Estácio. E estamos lá, dela saíram várias Muito outras bom. igrejas que se multiplicaram entre netas, bisnetas, etc. Maravilha. Nosso povo querido, um abraço lá eles me ouviram ontem de manhã e de noite, estão me ouvindo agora. Deus tenha compaixão do meu povo. Essa voz radiofônica, pastoral, né? Sensacional, muito bom, muito bom. Uma das coisas que eu mais admiro em igreja é a longevidade. Fala, Marcela Bastos, o que tem aí pra nós? Vamos aos aniversariantes. Olha dos aí, minha pastores gente, conta aí. e pastoras. Ontem, pastora Lilian Pettini, da Igreja Batista Manancial, lá em Campo Grande. Pastora Elga Sanches, da Primeira Igreja Batista em Areia Branca, em Belfor Roxo. E o pastor Neucinei Badini Alvim, da Igreja Evangélica Águas do Trono, em Boaçu. Já hoje, a gente comemora aí o pastor Marcel Alves da Silva, da Comunidade Cristã Ágios, em Campo Grande. Pastor José Maurício de Oliveira, da Igreja Batista da Família, em São João de Meriti. E a pastora Janaína Barcelo, do Ministério Rema, em Edson. Muito bem, vamos orar juntos. Pastor Marco Antônio vai orar conosco. Vamos apresentar esses nomes diante de Deus em oração. Temos orado pelo nosso Rio, pelo nosso Brasil. Nós continuamos a orar sempre pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. É uma oração que tem sido feita há muito tempo aqui. Todo dia nós temos orado pela cura dos enfermos e são muitas pessoas que vêm sendo curadas pelo poder de Deus e gente que está sendo consolada pelo poderoso Espírito Santo do Senhor. Pastor Marco Antônio, vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome por esta manhã, pelo esclarecimento que sai deste lugar, através deste microfone que da 93, que alcançou tantas pessoas, esclareceu também, meu Deus. E agora nós te pedimos, meu Pai, abençoa os que estão enfermos, precisando de uma cura, libertação, e colocamos também nessa manhã, diante do Senhor, todos aqueles que estão comemorando mais um ano de vida, Senhor. Abençoa a pastora Lilian, a pastora Elga, pastor Neliele, pastor Marcel, pastor José Maurício, e abençoa a pastora também Janaína. Cada um deles, Senhor, possa ser coberto pela tua graça. Multiplica anos e anos de vida, de saúde, de graça, Senhor, e de unção nas suas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, por esta tarde, manhã e tarde aqui na tua presença, e te pedimos a bênção também sobre todo o povo de Deus aqui ligado na 93. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.